Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nesse primeiro domingo de 2026. É oficial, o Palmeiras anunciou sim a contratação de Marlon Freitas, mas tem contratação aí no radar do Palmeiras que a gente vai falar mais no final do vídeo. Claro, a gente vai começar o vídeo com o Canelada falando muito sobre a chegada do Marlon Freitas e para fechar o vídeo a gente vai falar sobre Matheus Pereira. Sim, rapaziada, tá no radar do Palmeiras e ele quer essa contratação ainda para o início da temporada, então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanha esse vídeo até o final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É o primeiro Canelada de 2026 e a gente já começa pelo Palmeiras. O primeiro reforço foi anunciado já nas primeiras horas deste domingo. Marlon Freitas, contrato de 3 anos, jogador 30 a mais, e chega até a ser interessante, porque o Botafogo lidera esse ranking de atletas 30 a mais, né, das transferências mais caras envolvendo jogadores dessa faixa. O Marlon Freitas é o segundo do ranking, cerca ali de 6 milhões de dólares, 33, 34 milhões de reais fazendo a conversão. E o primeiro colocado é o Júnior Santos, que saiu do Glorioso para o Atlético Mineiro por cerca de 8 milhões de dólares. Jogador que tem uma identificação com o torcedor do Botafogo, campeão brasileiro e da América em 2024, mas estava entrando no último ano de vínculo com o Botafogo. As conversas travaram, até pelo interesse de muitas equipes aí no Marlon Freitas. São Paulo tentou, não conseguiu, o Fluminense, o Botafogo colocou alguns obstáculos no caminho do Fluminense e tudo conspirou para o lado do Palmeiras. Bruno Prado, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Boa contratação, agora é oficial, Marlon Freitas é do Verdão. Bruno Prado. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Era uma contratação que todo mundo já sabia, né, que ia acontecer, hoje foi anunciado. Ele é um bom jogador, é um jogador que eu vejo mais como um segundo volante do que um primeiro volante. Pode fazer a função, mas eu não vejo o Marlon Freitas como um jogador assim de marcação. É um cara que com a bola no pé é bom jogador, é um cara que no Botafogo foi importante, dá ritmo ao time, toca bem a bola, tem qualidade com a bola no pé para chegar à frente também. No Botafogo o melhor momento dele foi ao lado do Gregori, que é um jogador mais de força, de marcação, que agora está jogando lá no Catar. Então ele é um reforço que pode sim ajudar o Palmeiras. O perfil de contratações do Palmeiras, ao que tudo indica, será mais ou menos esse, jogadores já mais experientes, e não acredito que virão muitos reforços. Chegou o Marlon, imagino que o Palmeiras não vai passar de 3 ou 4 contratações e todas o Palmeiras deve estar buscando mais ou menos nesse perfil. Jogadores que cheguem já prontos para jogar, para competir, para estarem aptos para os jogos grandes, para os jogos importantes. Então é um bom jogador, sim. Aí vamos ver como é que o Palmeiras ainda vai buscar. Talvez busque mais um volante. Aí não é nem informação, é dedução pelo elenco, pelo que tem hoje à disposição. Talvez busque um jogador mais de marcação. Na zaga, o Mikael está saindo. Vamos ver se o Palmeiras vai buscar alguém ou se fica com o Benedetti como o quarto zagueiro ali do elenco. Talvez alguma opção de meia ou ataque, mas não deve sair muito disso não. O Palmeiras já tem um elenco forte, já mexeu muito no seu elenco. A mudança de elenco já aconteceu durante o ano passado. Então o Palmeiras agora vai buscar peças que na avaliação da diretoria da comissão técnica faltaram e, pelo que tem sido falado, busca jogadores já mais experientes, prontos, e não jogadores que são apostas, que são dúvidas. O próprio Mikael que está saindo era uma dúvida, ninguém sabia se daria certo ou não. O Jefté, jogadores desse perfil. O Palmeiras agora deve buscar jogadores que são já são mais experientes, que têm mais chance de dar certo no imediato. E o Mikael, o Palmeiras pagou cerca de 35 milhões de reais pelo zagueiro para tirá-lo do Houston Dynamo, da Major League Soccer. E menos de um ano depois, ele não conseguiu se firmar e está muito próximo de se tornar o companheiro do Lionel Messi, lá no Inter Miami. Palmeiras já trabalha aí nos detalhes finais dessa operação, empréstimo de uma temporada com opção de compra, até numa tentativa do Verdão de tentar recuperar o investimento que foi feito no Mikael. E o Palmeiras que negociou o Aníbal Moreno com o River Plate. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Não é
um camisa 5 necessariamente o Marlon Freitas, embora possa fazer essa função de 5, sempre jogou um pouco mais avançado no Botafogo, como um camisa 8. Até por isso tem um ou outro torcedor do Palmeiras falando assim, pô, bom jogador tal, mas não preenche uma das lacunas do elenco, que hoje é esse camisa 5 de mais combate no meio de campo. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada e excelente ano de 2026. Aproveitando o primeiro programa de 2026 aqui do Canelada, um excelente ano de 2026 para todos nós. Vai lá, Piperno. Tudo bem, Pedrinho? Um excelente 2026 para toda a nossa audiência também. Bom, em relação ao Mikael, como é bom o empresário dele, né? Puxa vida. Aliás, o empresário joga até melhor que ele. Sobre o Marlon Freitas, eu acho um jogador muito bom. E é claro que ele não é talvez o número 5, enfim, para o sangue típico, o cão de guarda que muitos torcedores tanto gostam e tal. É um homem mais voltado à contenção. De qualquer forma, não vamos esquecer o que aconteceu com o Zé Rafael. Era um jogador também de uma outra característica, o técnico trabalhou bem e ele, em 2023, foi um ótimo 5, né, na vaga aberta com a saída do Danilo, que era um jogador muito bom naquele momento, foi para o futebol inglês. O Palmeiras, em vez de ir para o mercado e buscar outro jogador para essa posição, readaptou quem tinha. Porque aí que está o negócio, vejam. Esse também é o trabalho de um grande técnico de futebol. O Abel, em 2021, 2023, ele foi um grande técnico. O Abel, de 2025, foi um técnico que falhou muito. Foi muito ruim em 2025. Mas naqueles 3 anos ele trabalhou demais. Ele readaptou jogadores de funções diferentes. Ele fez isso com o Zé Rafael. Ele fez isso com o Rony. Ele usava a dobra de laterais direitos, sendo que em muitos momentos o Mike era um ala e o Marcos Rocha, por exemplo, jogava como um terceiro zagueiro. Aí quando o time recuperava a posse de bola, o Marcos Rocha abria, o Mike avançava. Ele transformou, nos seus melhores momentos, por exemplo, outro jogo, por exemplo, o Piquerez, em alguns momentos também acabou jogando por dentro. Rafael Veiga era outro caso de jogador em quem o torcedor não tinha confiança nenhuma. O Palmeiras, inclusive, emprestou, aí voltou e com ele jogou melhor. Então, tudo isso está na conta dele. Agora, ele tem que voltar a fazer esse tipo de coisa. Ele é muito bem pago para isso também. É muito fácil no mercado fazer o que fez no ano passado. Eu vou gastar 700 milhões aí para tentar montar um time. Aí é tranquilo, né? E não conseguiu montar esse grande time. Então agora é trabalhar o que já está lá. Eu acho que o Palmeiras tem uma série de bons jogadores que em 2025 mostraram muito pouco, mas também em função da forma como o time jogava, forma errada como o time jogava. Eu confesso para você que eu espero mais do Sousa, porque eu vi qualidades nele, eu acho que esse jogador ele pode entregar mais. O Jeftek teve um começo desastroso nos últimos jogos em que ele entrou em campo, foi bem. Os 2 laterais direitos, eles chegaram a jogar bem, especialmente o Giai no primeiro semestre e o Kelvin logo que desembarcou aqui, e terminaram a temporada jogando péssimo futebol, mas eu acho que eles potencialmente têm condição de entregar mais. Então, o técnico tem que ser exigido para isso. Eu defendo o seguinte, Pedrinho, que o Palmeiras haja como fez em 2023. Perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa. E eu cheguei várias vezes com você, falei, não tem que trazer ninguém, o time está muito bom e a base é muito boa. Pode suprir lá uma vaga ou outra para compor elenco. Trouxe só o Richard Rios, trouxe o Arthur e com isso foi campeão brasileiro. E jogou uma Libertadores muito boa, atingindo a semifinal, podendo inclusive, se o técnico não tivesse cometido um erro importante, avançado até enfim, a decisão. Então, a exemplo de 2023, o elenco é bom. Vai caber ao Abel trabalhar melhor. A tendência é que o Marlon Freitas, agora novo reforço do Palestra, chegue para competir por uma vaga no time titular com o Lucas Evangelista, naquela ideia do Abel Ferreira que funcionou até, serviu para o Palmeiras se classificar na Copa Libertadores contra o River Plate. Foi a tática usada pelo Abel, tanto lá no Monumental como aqui no Palestra Itália, com 3 jogadores no meio de campo. Ali ele tinha o Aníbal Moreno, que era jogador de mais combate,
o Lucas Evangelista, que ajudava a carregar o piano, e liberava o Andréas Pereira para armação de jogadas, para dar aquele passe. E o Abel, com essa chegada do Marlon Freitas, já chegou no segundo semestre o Andréas Pereira, ele pode ter essa possibilidade agora de repetir uma formação que em determinado momento deu certo na temporada 2025 para fortalecer o meio de campo do Palmeiras. Mauro César, muito boa tarde, até porque desde a saída do Danilo e aquela dupla Danilo e Zé Rafael, o Palmeiras não tem uma dupla de volantes tão confiável, né? Não tem um meio de campo tão confiável o Palmeiras. Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Assim, a saída do Aníbal abriu espaço para a contratação de outro jogador. E o Palmeiras foge um pouco daquela ideia de contratar jogadores mais jovens um pouco, que poderiam eventualmente ser negociados, né? E parte para um jogador que não vai negociar, não vai usar 2, 3 anos, vai negociar. Dificilmente vai acontecer, né? E se acontecer, a tendência é sair por menos, porque vai ficando mais velho. É um jogador para tentar resolver um problema. Acho que vai disputar ali com o Lucas Evangelista, espaço no time, muitos jogos, muitas competições, é preciso ter reposição. É uma boa contratação. E aí o Botafogo que vem num caso curioso, que sai o jogador e está em transferban, né? Por 3 janelas. 3 janelas. Essa, a do meio do ano e a do início do ano que vem. A não ser que ele consiga resolver. E é difícil, né? Porque tem o Almada com mais não sei quanto tem que pagar de juros, o Almada já foi revendido. Nossa, uma confusão. Fora outros rolos aí do Botafogo, dessa SAF do Botafogo. Então, imagino que assim, um jogador ser reposição para o Botafogo, né? A não ser que ele encontre uma solução caseira, alguém lá dentro do próprio elenco. O Palmeiras é uma boa contratação, acho que não é uma contratação para parar a torcida, para fazer, sei lá, aeroporto, nada disso, não chega tanto, mas é um bom jogador, acho que vai acrescentar. E para falar de um ano diferente, a gente precisa de reforços, contratações, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal, nesse vídeo com vocês, tá? O Palmeiras já estreia no dia 10, semana que vem, já tem estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, uma coisa bem curtinha. Claro que o Palmeiras deve ir com um time bem modificado, com a base, mais uma vez, pelo menos para começar a temporada. Não dá tempo de se apresentar no domingo e jogar no sábado, a gente sabe disso. E o Palmeiras vai ter aquela dificuldade que teve no ano passado, 2025, no Campeonato Paulista, jogando com a base, muitos jogadores aí trazidos para preencher o elenco. Mas dali surgiu o Alan, por exemplo, né? Então é importante para a garotada, é importante para o Abel, que tem um monitoramento ali da base, e é importante para essa garotada também, mostrar trabalho. Eu acho que pode surgir aí uma oportunidade maior para o Riquelme, né? Para o Belé. Então são vários jogadores que estão aí já fazendo parte, por Larson, né? Aquele menino também que foi contratado agora do Goiás. Então são jogadores que já estão no radar da comissão técnica, que pode, né, ganhar espaço jogando aí no Campeonato Paulista. Então é bom para o Palmeiras e é muito melhor você olhar para essa base que é recheada de talentos, de diamantes, de joias que podem e precisam ser lapidadas, do que ficar fazendo essas contratações que a gente não cansa de falar aqui, né? Sousa e Facundo é um tiro nos 2 pés, um de cada lado, direito e esquerdo. Tirar espaço do Riquelme, do Eric Belé, dessa garotada do Larson, aí de ser outro menino, para trazer Facundo e Sousa e gastar 150 milhões, é um absurdo, né? É um absurdo que a gente espera, o robozinho ligando aqui, que a gente espera que não se repita nessa temporada. O Palmeiras precisa realmente de reforço, mas de jogadores que venham para jogar e não para tirar espaço da base do Palmeiras. Porque esse cara só fica no banco. O Sousa veio para ficar no banco, o Facundo veio para ficar no banco, e aí tira espaço para molecada, jogador que não acrescenta nada. Então a gente espera que realmente essa temporada seja uma temporada diferente para o Palmeiras. A mentalidade a gente está vendo, parece que mudou. Estão de olho aí em jogadores importantes, tentando negociar, né? O Palmeiras às vezes tem uma dificuldade, às vezes é mais caro para o Palmeiras também. A gente tem que entender, às vezes é mais caro, mas não dá para pagar mais caro de jogador ruim, né? Se vai investir pesado, se por Palmeiras o mercado, né, os valores são outros, que faça também uma contratação certeira. É isso que o Palmeiras está precisando. E o primeiro nome eu gostei. O Marlon Freitas é bom jogador, veio para o lugar do Aníbal. Aníbal, que temporada, hein? Meu Deus do céu, foi um pesadelo a temporada do Aníbal no Palmeiras. Aníbal Moreno, tchau. Vai lá pro River, voltou pro país dele, que seja feliz lá. E não nos atrapalhe mais, né? Já foi. Então o Marlon chega aí, é um jogador que a gente sabe
que é um jogador experiente, campeão, tarimbado, líder. O Palmeiras precisa, né? É muito mimimi, precisa de um cara dentro de campo que chegue, que fale, que bota uma organização, que se junte ao Gustavo Gomes, que o Palmeiras realmente está precisando de jogador dessa forma. Chega um jogador campeão, como o Palmeiras já tinha vários, né? Hoje não tem tantos assim, contratou um elenco jovem que ainda não ganhou nada, e por isso toda essa dificuldade aí para se montar um time campeão, que quando afunila o negócio, o Palmeiras tem sofrido, e não foi só em 25 não, hein? 24 foi da mesma forma. 24 o Palmeiras sofreu também em jogos grandes, em momento decisivo de competição, sofreu e só ganhou o Paulista. De lá para cá, nem o Paulista veio mais. E está começando mais um. Aliás, o Abel, desde que está no Palmeiras, foi em todas as finais do Campeonato Paulista. Ganhou 3, né? Ganhou 3 e perdeu 2. Perdeu uma para o São Paulo e agora perdeu uma para o Corinthians. E ganhou as outras 3. Então, o retrospecto do Abel é claro que é muito bom. Mas o elenco a gente sabe que precisa ter mais opções para o Abel. Então, falando aí do Marlon Freitas, boa contratação, legal, jogador de 30 anos, já experiente, já campeão. Vai trazer essa bagagem para o Palmeiras que está precisando. Sai de um Aníbal, vem um Marlon. Legal. Agora, e as outras contratações? O Palmeiras está atrás de um zagueiro, insiste no Nino. Mas será que não dá para olhar para outras opções? Por exemplo, o Palmeiras, a gente sabe que até pouco tempo, até o ano passado, né, ficava insistindo em jogadores jovens e que não traziam retorno nem financeiro nem técnico, né? Porque a única contratação que deu certo até hoje de trazer um garoto, né, para ser vendido foi o Richard Rios, o único. Do resto, todo mundo ficou enroscado aí e desvalorizado. O Palmeiras paga muito e quando tenta ter um retorno financeiro, está desvalorizado porque não entrega. Então o Palmeiras parece que mudou um pouco o seu olhar para o mercado, e isso é bom. Isso é bom, vai trazer jogador, pelo menos o Palmeiras tem ido atrás de nomes de jogadores já com uma certa experiência, para que possam agregar aí qualidade e experiência a esse grupo. Então o Nino é um nome aí que a gente vem falando, ouvindo muito, né? O Nino do Zenit, que estava no Fluminense e tal. Mas por que não olhar outras opções, né? Por exemplo, se quer um jogador ainda com aquela ideia do Palmeiras, mas um jogador bom, eu gostei muito desse menino do Cruzeiro, o Jonathan Jesus. Por que não olhar para esse menino? O Cruzeiro parece que não está fazendo muita questão de segurar. É claro que quando aparece um clube interessado, o valor vai lá em cima, né? Com relação a esse menino, que é bom de bola. O Zenit também está atrás dele, por isso talvez liberaria o Nino, que também parece que tem interesse em voltar para o Fluminense. Então, sabe, não adianta. Se o jogador, quando vai atrás, já fala que tem interesse em ir para outro time, eu acho que o Palmeiras já precisa começar a pensar num outro nome. E eu gosto desse menino. Não estou falando que teve alguma sondagem, não estou falando que o Palmeiras esteve atrás. É só assim, o meu olhar sobre o mercado. O meu olhar sobre o mercado. E esse menino tem 21 anos, já disputou aí uma semifinal de Copa do Brasil com personalidade, com 21 anos, jogou bem, se impôs, jogou uma partida muito segura para um zagueiro dessa idade. Então eu acho que é um nome que realmente o Palmeiras precisa estar de olho. Está de olho nesse menino que joga muita bola, é destro, joga pelo lado esquerdo, mas é destro. Um canhoto até realmente seria melhor. Mas é um menino muito bom de bola e jovem. Esse sim eu acho que o Palmeiras teria condição de reaproveitar numa futura venda depois, porque só tem 21 anos, né? Esse sim. De zagueiros também continuando falando, o Mikael parece estar indo para a Inter de Miami, né? Um empréstimo, parece não, está indo. Inter de Miami, um empréstimo aí por uma temporada, com valor de venda no final desse contrato. Então acho que é bom para o Mikael, é bom para o Palmeiras. O Mikael realmente não deu certo. Então o Palmeiras já consegue uma negociação e abre uma brecha aí, então, para um zagueiro chegar. Eu gostei desse nome. No mercado brasileiro aí, jovem, eu gostei muito desse menino, Jonathan Jesus. Continuando falando lá de Minas, o Palmeiras precisa resolver essa questão também. Esse sim precisa ver. Esse nome o Palmeiras está monitorando, mas precisa ser mais agressivo. O Palmeiras precisa resolver essa questão. Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato. O contrato dele com o Cruzeiro vence no meio do ano e ele já pode assinar um pré-contrato. E o Palmeiras precisa ser rápido, precisa ser mais agressivo, precisa acertar essa contratação. É um jogador que está no mercado. O Palmeiras já esteve atrás do Matheus Pereira. O Matheus Pereira agora
tem uma proposta de renovação e ainda não assinou essa proposta de renovação, está aí com essa possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube, e o Palmeiras precisa realmente ser incisivo e ir atrás dos empresários, do staff do atleta, porque hoje é tudo dessa forma, né? E tentar uma negociação direta. Existe essa possibilidade. Então faz uma negociação direta, porque a gente sabe que o mercado funciona assim, e o Palmeiras às vezes é muito lento nessa negociação, nesse mercado. Tem que ser mais agressivo. Tem que ir atrás do jogador, não precisa comprar o jogador, é claro que vai ter luvas, aquela história toda, mas precisa definir essa questão do meia. O Palmeiras precisa definir essa questão do meia. O Palmeiras hoje tem o Andrés jogando mais adiantado, jogando mais atrás, né? O Andrés seria uma solução ali como meia. Mas como o Evangelista está machucado, pode jogar ali um pouco mais atrás, embora a gente perceba que ele renda um pouco mais à frente, mas se vier o Matheus Pereira, o meio-campo com o Marlon, Matheus Pereira e o Andrés Pereira, tá tudo parecido agora, né? Seria um meio-campo de muita força, né? De muita criatividade. Andrés Pereira, Matheus Pereira e o Marlon Freitas. Seria um meio-campo diferente e um meio-campo de qualidade. É disso que nós estamos precisando e falando aqui, né? O Veiga realmente é um jogador que o Palmeiras já está pensando, né, numa negociação. E, aliás, poderia até incluir o Veiga nessa negociação. Porque se o Palmeiras acerta com o Matheus Pereira um pré-contrato, o Cruzeiro vai fazer jogo duro, não vai querer liberar. Uma entrada do Veiga na negociação, acho que poderia até amenizar as coisas, acalmar as coisas por lado de lá. O Tite conhece muito bem o Veiga e acho que poderia ser até uma moeda de troca aí para facilitar nessa negociação. Então, existem várias possibilidades. O que precisa é ter boa vontade, ou que precisa ter alguém negociando, alguém buscando essa contratação, que seria um nome importante. O Palmeiras realmente sofreu nessa temporada passada com esse meia. Tinha aí, no começo, quando o Andrés chegou, foi ali um meia, jogando legal, foi bem. Depois, com a lesão do Evangelista, veio para trás, não conseguiu jogar legal ali no mesmo nível. E o Maurício caiu muito e o Veiga não conseguiu jogar. Então, não dá para ficar esperando jogador recuperar a condição. Foi um ano todo oscilando entre Veiga, Maurício, Veiga, e a coisa não funcionou. Então, traz o cara que é destaque na posição. É isso que o Palmeiras precisa fazer com a força financeira que tem. Assim como o Flamengo exerce essa força financeira. Vai atrás do cara que vem para resolver, a gente sabe disso. Matheus Pereira é o nome, está livre no mercado, pelo menos nesse momento, para assinar um pré-contrato. Então esse é o nome. Eu acho que o Palmeiras tem que ser mais rápido com relação a isso, para ir buscar esse jogador que seria importantíssimo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse mercado da bola. E primeiro a gente acompanhou um Canelada, que sinceramente, poucas as vezes eu escutei um comentário razoável do Piperno, e hoje eu até concordo com ele, que 2025, é claro que teve jogadores que não atenderam a expectativa, mas também o Abel falhou demais. Então, o Abel precisa vir melhor para 2026, tá? Porque 21, 22, 23, a gente não tinha o elenco que tem hoje, teoricamente é melhor, mas não conseguiu encaixar. O Abel não conseguiu montar bem esse time. Então, claro que tá chegando contratações pontuais, não vai contratar muita gente, mas a gente espera muito sobre o Abel. O Abel também tem que corresponder à expectativa. Acabou de renovar, vai ficar até 2027. A gente espera que ele possa voltar às origens lá do início do trabalho, conseguir com as peças que ele tem montar um bom time, um time competitivo, à altura do Palmeiras. Então assim, a chegada do Marlon vai mudar o patamar do Palmeiras? Entre aspas, né, rapaziada? Ele não é um cara excepcional. Para mim, um excelente jogador, mas no conjunto, tá? No conjunto. Então, se hoje não chegar propriamente um 5, que a gente não sabe ainda, o Palmeiras vai muito devagar nessas contratações, o Marlon pode jogar como 5, com o Andréas jogando como 8, e se Deus quiser chegar o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira fazer aquele papel de 10. Cara, seria excepcional. Excepcional.
Então a gente fica na expectativa dos reforços, principalmente um cara grande que a camisa não vai pesar igual o Matheus Pereira. Então, assim, o Palmeiras precisa ser mais rápido, igual o Veloso falou. Irmão, o Matheus Pereira já queria sair do Cruzeiro no início do ano passado. Mas ele queria ir lá para fora, acabou não acontecendo. Ele, no meio do ano também, ficou num clima horrível, querendo sair, não vai ficar. Ele já tem a proposta de renovação pelo Cruzeiro e não assinou. É claro que ele quer sair. Agora, acho que falta mais imposição do Palmeiras. Ô Barros, pelo amor de Deus, cara. Vamos pra cima lá. Desenrola diretamente com o cara. E aí depois a gente vê com o Cruzeiro. A Leila tem certa amizade com o Pedrinho. Então, assim, se o Matheus Pereira aceita a proposta do Palmeiras, cara, o Cruzeiro não vai querer ficar se preocupando com um jogador que daqui a 6 meses vai sair. O Tite não vai querer montar o time com o Matheus Pereira para ficar 6 meses. Então, assim, é tudo pro Palmeiras chegar lá e conseguir fazer essa contratação. Então, assim, falta velocidade às vezes. Porque a gente já viu aí, igual o Palmeiras perdeu o Jorginho pro Flamengo. Cara excelente, chegou, meu irmão, dominou o meio de campo. Então a gente não pode dar mais uma vez mole e perder um jogador grande. Precisamos desses caras experientes que não vai pesar a camisa, vai conseguir jogar bem e melhorar muito esse time do nosso Verdão. Quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda com o que foi falado no Canelada, o que o Veloso falou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se você puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.